A aula que você vai ver agora faz parte do curso Amor e Solidão, uma psicanálise das conexões humanas com a professora Ana Sui, uma das psicólogas e psicanalistas mais reconhecidas de hoje. Em uma ação inédita, entre os dias 31 de março e 6 de abril, sempre às 8 da noite, a gente vai lançar uma nova aula para quem se inscreveu na nossa lista, uma por dia, durante 7 dias. Também é importante dizer que a aula de hoje vai ficar disponível aqui no YouTube somente até o fim dessa noite, mais precisamente até as 23 horas e 59 minutos. Deu meia-noite, não tem mais aula. Depois disso, só vai ser possível assistir às aulas na Casa do Saber Mais, a nossa plataforma de streaming que você pode conhecer clicando no link que está aqui na descrição. Eu deixo você agora com as palavras da Ana Sui. Tenha uma boa aula. Chegamos então à nossa terceira aula, onde vamos falar sobre o eu como primeiro amor. O que acaba caindo no conceito do Freud de narcisismo, né? Então, acho que a gente trabalhou um pouquinho dessa noção de eu nas aulas anteriores. E agora é o momento da gente perguntar, mas como é que o eu se torna esse primeiro amor? Já que já sabemos que o eu é uma certa ficção, como é que a gente faz para amar isso? Como é que a gente faz para amar o eu? E um passinho a mais. Se o eu não é uma estrutura fechada, se não é uma estrutura que está garantida, que eu é esse que se torna nosso objeto de amor? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, então, que se o eu é composto por outras pessoas, amar o eu não deixa de ser amar outras pessoas, né? Então, essa coisa do amor pelo próprio eu, do amor próprio, da qual se tem falado bastante, ela acaba sendo um tanto idealizada, no sentido mesmo, né, um dito que é muito frequente no senso comum, né, a gente diz assim, você precisa primeiro amar a si mesmo para depois amar o outro. Com frequência, quando alguém termina um relacionamento amoroso, ela diz, agora eu preciso, né, retomar as minhas coisas, aprender a me amar, e aí quando eu estiver inteiro, aprendendo, né, sabendo me priorizar, aí eu vou poder engatar numa relação com outra pessoa e vou estar pronto para amar alguém, né? Então, por que é uma certa cilada essa noção? Porque ela nos traz a ilusão de que esse circuito se completa, de que eu me separo por completo do outro, né? De que eu me curo de um trauma, que eu me curo, termino um luto, né? De que alguma coisa se conclui, se fecha e aí se abre um novo ciclo. Mas notícias a psicanálise traz nesse sentido, porque afinal de contas o eu é um emaranhado de outro, né? Então quando a gente ama a si mesmo, a gente também está amando o outro. E para amar o outro, eu só consigo fazer isso, na verdade, se eu amar a mim mesmo. Então, talvez a gente ache que é amor muitas coisas que podem se distanciar radicalmente do que a psicanálise vai nos ajudar a propor dentro da noção de amor. Bom, começando ali de como é que isso vai se constituir para cada um de nós, o Freud, até para começar é difícil, tá? Porque em psicanálise não tem exatamente um começo, é sempre uma continuação. Então eu vou começar dizendo assim, que quando o bebê chega no mundo, mas assim, nem é assim que começa, né? Porque quando eu cheguei no mundo, a gente já falou em outras aulas, né, que a nossa história, ela já chega com uma pré-história. Então, eu chego no mundo antes de chegar enquanto corpo, eu chego enquanto palavra do outro, enquanto desejo do outro, enquanto fantasia do outro, enquanto significante para o outro, né? Isso, algo nos antecipa, tem algo que está sempre se antecipando. Então, mesmo o amor pelo próprio eu, ele não vai se dar
começo, meio e fim, quando o bebê começa a se reconhecer a própria imagem no espelho, e aí depois, né, a criança, que é uma criança amada, vai achar que ela é uma criança muito fantástica, e vai se achar linda e inteligente, e aí a gente tem aí o primeiro amor, o eu. Até é isso, tá? Mas é que não é só isso. É que, da onde que veio isso? De onde que veio esse encantamento que a criança tem por si mesma? Essa alegria que ela tem diante da sua própria imagem. Se a gente tem um bom cenário, né? Porque nem sempre tem, mas tô pegando aí por esse bom cenário. Isso vem do encantamento que o outro tem com ela. Né? Que alguém diz para ela que ela é linda, para ela se achar linda. E por isso que pode dar ruim, né? Porque a criança pode se achar burra, porque alguém disse e repetiu que ela é burra. Tudo isso vai ser material do nosso narcisismo, que o Freud vai chamar de narcisismo primário, que é o primeiro tipo de narcisismo, quando a gente vai se identificar aquilo que o outro diz que nós somos. Isso começa muito cedo, né? A gente vê que a criança, ela tem semanas de vida, né? Poucos meses, quando ela começa a responder pelo próprio nome. E o que é o nome? O nome é uma palavra que nos antecipa, é um som que nos antecipa. Então, ela começa a se reconhecer num som que o outro emite e que algo começa a fazer marca no seu corpo, de maneira que quando ela escuta aquele som, ela já responde, sabendo que algo lhe diz respeito. Tanto que um dos primeiros sinais que a gente tem, né, de uma dificuldade no desenvolvimento infantil ou alguma coisa é quando isso não acontece, porque isso tende a acontecer muito cedinho já, né, em que a gente começa a se ligar ao outro por uma via que é simbólica. Então não se trata mais da criança estar ligada ao outro pelo cordão umbilical que vai receber ali os nutrientes que ela precisa. Não se trata dela estar ligada ao corpo materno porque ela está fechada ali dentro, mas se trata de poder se ligar ao outro por um campo que é simbólico, né? Se trata de poder se ligar ao outro pela palavra, pela voz, pelo gesto, pelo cheiro, por todas essas atribuições que elas vão ser efeito de como a linguagem recobre essas coisas. E é nesse sentido que a gente não vai ter uma garantia, por exemplo, de que uma pessoa que dá à luz a uma criança vai necessariamente ser mãe. Porque tornar-se mãe de uma criança, tornar-se pai de uma criança é um trabalho simbólico, é um trabalho adotivo. Françoise Dolto, que eu já citei para vocês em outra aula, ela diz que todos os filhos precisam ser adotados, mesmo os biológicos. Então, uma coisa é o ato de dar à luz a uma criança, outra coisa é o ato de adotar essa criança, ainda que essas duas tarefas sejam desempenhadas pela mesma ou pelas mesmas pessoas, elas não estão garantidas. Por outro lado, o trabalho de tornar-se filho de alguém também é alguma coisa que não está garantida, ou seja, que também vai ser feito de um trabalho, de um movimento, de uma atividade, de se identificar mais ou menos com aquelas pessoas que estão adotando essa criança. E também se identificar isso é alguma coisa que não só não está garantida, como ela não é uma tarefa completa. Ou seja, quando a gente se torna filhos dos nossos pais, na medida em que a gente vai se tornando filhos dos nossos pais, isso também não acontece de uma maneira concluída, né? Ou seja, completamente filhos, completamente identificados. A identificação, ela tem uma característica de que ela não é a cola, né? Ou seja, ela é possível de ser abalada. Então tem alguma coisa que está solta aí, tem alguma coisa que não está completamente amarrada. Não por acaso, a gente pode até se identificar ao lugar de filhos, amar nossos pais, amar a família e tudo mais, mas tem sempre um ponto de fantasia que vai fazer parte da história de cada um de nós, de diferentes maneiras, mas de alguma maneira se faz presente, que é através de uma certa desconfiança,
Será que eu sou parte dessa família mesmo? Será que eu não sou adotado? Será que... se eu sou adotado, pensando no sentido jurídico da coisa, será que eu não vim para a família errada? E se eu devo me sentir assim porque eu não estou na minha família biológica de origem? E quem está na família biológica de origem? Será que eu estou mesmo na família certa? Tem alguma coisa de errada comigo? E aí a gente entra de novo naquele ponto que disse para vocês também já em outro momento, que a psicanálise pretende restituir a diferença como dignidade e não como erro. Né? Mas essa noção de que tem alguma coisa de errada comigo, ela faz parte do nosso dilema neurótico, que não sabe que a diferença é a coisa mais linda que existe na vida humana e que acha que a gente deveria ser igual para pertencer. Então, nós nos tornamos muito parecidos, e aí é muito interessante que mesmo quando a gente pensa em filhos que são adotivos mesmo, né, com muita frequência, eles são muito parecidos com os pais biológicos, né, às vezes até mais que os filhos biológicos. Tem uma coisa muito mágica nisso, da gente se transformar em quem a gente é, que aponta justamente no sentido de que não tem uma essência garantida, né? Quando a gente tem um neném que nasce, a gente já tem lá os genes dos pais e das mães, mas a gente não sabe como é que essa criança vai ser quando ela for adulta. Então tem alguma coisa que é incalculável e que vai depender de como as coisas vão acontecer, né? E isso não tem como ser calculado, não tem como ser premedido, não tem como ser premeditado, né? É só depois que a gente pode saber dessas coisas. E essa noção de só depois que a psicanálise vai poder considerar, né? Então, que a psicanálise vai necessariamente considerar, inclusive. Por isso é muito difícil da gente pensar que a gente pode prevenir uma neurose, prevenir que alguém não sofra, ou um imperativo que a gente tem nos nossos tempos, que é de evitar trauma a qualquer custo. E aí os pais muitas vezes ficam muito amarrados, porque não pode falar não, porque senão o seu filho vai se traumatizar. Não pode dar uma bronca, porque o filho vai traumatizar. Uma série de ordens e leis que vão amarrando o cuidado, que é efeito de um cuidado amoroso, que é uma aposta, que é sem garantias e que são coisas que a gente só vai saber depois se isso funcionou ou não. Acho sempre muito interessante escutar pais e mães, né, de adultos que dizem coisas do tipo assim, em alguma coisa a gente acertou, né? Porque fulana deu certo, né? Enfim, ou seja, se trata de poder colher os efeitos de uma aposta, porque não há como saber antes, né? É isso que a psicanálise vai colocar, que há coisas que a gente só pode saber depois. E nesse sentido, a gente tem aquela noção que eu falava para vocês na primeira, na segunda aula, que é a construção em relação ao tempo. A gente está sempre refazendo as coisas em relação ao tempo anterior. Então, essa noção amorosa, da fantasia de completude, que a gente constrói, de que a gente teria sido completo em algum momento e depois alguma coisa deu errado na nossa vida, é uma fantasia que a gente só constrói depois. A gente não tem isso na nossa primeira infância. E mais, isso faz parte do modo como a gente está na linguagem. A gente tem essa noção de que a gente só pode aproveitar alguma coisa depois de tê-la perdido. Ou seja, no sentido mesmo de poder... era bom e eu não sabia. Eu era feliz e não sabia. Né? Tem sempre alguma coisa do não saber em relação a esse momento, porque é só depois que a gente constrói essa noção de que estava bom, de que eu era feliz, né? E coisas nesse sentido. Isso é muito marcado também na nossa filosofia pelo que o Platão vai colocar, porque Platão vai desenvolver a noção de que para desejar é preciso não ter. E aí a gente tem uma problemática do desejo no campo do amor, que é justamente como faz para desejar o objeto amado.
Se no amor eu preciso ter, eu quero ter o objeto, mas se eu tenho objeto, eu já não mais o desejo. Como é que faz para resolver essa equação, né? Que também é alguma coisa que eu dizia na primeira aula de introdução aqui a esse nosso curso, que é a problemática do movimento amoroso, em que a gente tende a pensar que o amor é uma imagem sem movimentos, estática, que é próprio da fantasia de completude, quando na verdade o desejo, por exemplo, o movimento desejante, vai nos dar notícias de que é furado, né? Então, a gente está sempre tendo louça para lavar, né? Tem sempre trabalho para fazer, né? Não há um momento em que a gente chega nessa noção, então, do amor próprio. Agora eu estou bem comigo, então agora é o momento de eu buscar uma pessoa que esteja bem com ela também, para daí, juntos, nós estarmos muito bem, juntos, e fazermos novas coisas e tudo mais, né? É uma grande fantasia furada, porque, na realidade, isso não se conclui, né? E mesmo se concluísse, vamos ser bem idealistas aqui, ainda que isso se concluísse, no encontro amoroso, isso se perderia. Porque se há encontro, há mobilização. No encontro amoroso, eu encontro algo de mim. Encontro algo que eu suponho que me diga respeito, mas eu também desencontro com algo. É por isso que, com frequência, quando a gente encontra alguém que diz respeito a alguma coisa do amor para nós, a gente tem a sensação de falta. E a sensação de que algo falta implica num desejo de reprise, de mais. Nesse sentido, a gente tem aí justamente o desejo cumprindo uma função no campo do amor de fazê-lo vivo. Porque, de acordo com o que o Lacan vai nos colocar na noção de desejo que ele desenvolve, o desejo, ele não é uma coisa que tenha um objeto que vá satisfazê-lo na realidade, né? Como o querer. Eu quero um determinado objeto, ou eu quero fazer alguma coisa na minha vida, e aí quando eu consigo esse objeto, quando eu consigo fazer essa coisa, eu sossego o facho. Disso se trata no querer. Mas o desejo é um movimento que nos atormenta por não ter um objeto que o satisfaça em definitivo. Por isso a gente nem sabe dizer o que deseja. A gente tem notícias do desejo pelo próprio ato de desejar. O desejo no campo do amor, então, ele vai nos trazer esse furo de que quando eu encontro com algo do outro, ao mesmo tempo eu desencontro. E aí Lacan vai dizer que desejo é desejo de desejo. Então eu encontro com um desejo de quero mais, uma vontade de mais, e de novo, e ainda. E se isso tudo fica muito dominador, muito dominante na vida, já não tem espaço para falta, já não tem espaço para o desejo, e aí a gente tende a querer fazer o desejo existir, incluir a falta. Porque quando a falta, a angústia aparece. É o que o Lacan vai desenvolver no seminário 10, que é um seminário sobre angústia. Costumamos pensar, então, que a falta é um problema, que a gente precisa eliminar a falta. E é aí que a psicanálise subverte as coisas quando vai enaltecer a importância da falta, destacar a importância iluminadora da falta no campo do amor, no campo da vida, no campo de tudo que a gente quiser viver. A gente inclui a falta nas coisas, porque é a falta que faz brilhar. A questão é a medida disso, né? Porque nem tudo precisa faltar. Mas no campo da neurose, a gente tende a se empolgar, né? Aí vai e não volta, né? Então, vai e por vezes a falta se torna uma coisa tão abissal
tão imensa que ela intoxica tudo, né? E aí tudo vira numa grande angústia, num grande mar de desencontro, de desamparo, de solidão. Não é disso que se trata, né? Mas é de poder dosar algo disso e poder suportar que o furo do desejo, que a presença da falta é que fazem a coisa valer e não é que destituem a existência da coisa. Retomando aqui, então, essa noção de amor próprio, né, do nosso primeiro amor, que é o título dessa aula, o nosso primeiro amor é também todos os nossos amores, o eu. Porque, em última instância, como a gente não completa esse percurso de amar a si mesmo, constantemente a gente está fazendo isso na relação com as outras pessoas. Então, amar alguém não deixa de ser amar a si mesmo. Amar a vida. O amor traz esse brilho, essa cor, essa purpurina para a vida, justamente porque faz a vida valer. Traz valor à existência humana. Se eu amo, vale a pena viver. Se eu não amo, eu já estou mais do lado dessa solidão obscura, mais atormentante, mais terrível, da qual eu não quero saber. Agora, é interessante pensar isso, porque eu nunca tenho como amar o outro se não for sozinho. Como é que eu vou amar em galera? Como é que eu vou amar em grupo? Eu só posso amar a partir de mim mesmo. O amor é uma posição solitária, é um ato solitário. E o Freud vai dizer que amar é perder autoestima, no sentido que quando eu amo, eu invisto a libido, que até então estava dirigida para o meu próprio eu, para o outro. Então, quando eu amo alguém, ao invés de investir tudo em mim, eu invisto uma parte no outro. E aí eu me sinto carente narcisicamente, carente libidinalmente. Que é um problema que é resolvido com o amor do outro por mim. Então, se o outro envia a libido que estava destinada para ele e para mim, eu me restabeleço narcisicamente. Nesse sentido, então, amar é perder a autoestima, ser amado é poder se restituir nessa perda narcísica. Lindo na teoria, né? No texto é bem bonitinho, assim, didaticamente. A questão é que, como é que eu comprovo que eu sou amado? Como é que eu tiro a prova real? Eu não sei nem se o que eu sinto é amor mesmo, né? A gente não tem como ter plena certeza disso. Colocamos em questão. Por isso que a gente tá aqui nesse curso discutindo justamente isso, né? O que é o amor? Como pensar o amor? Qual é a relação que ele tem com a solidão? Quais são os limites do tema do amor? Isso tudo, o amor é uma invenção da linguagem, a gente não tem uma maneira de fazer uma confirmação, então, nem de que é amor e nem de que não é amor. Uma confirmação absoluta. Isso vai depender de interpretações, de vivências, de cultura, de uma série de outras coisas, né? Então, amar é alguma coisa sobre a qual eu não tenho necessariamente absoluta certeza. Ser amado, muito menos, porque eu não tenho como saber como é que o outro sente, senão por aquilo que o outro fala, por aquilo que o outro faz e por aquilo que eu interpreto daquilo que o outro fala e o outro faz. Tudo isso, gente, é muito permeável a mudanças, a diferenças, a equívocos, a movimentos, a titubeações, né? Por isso, tem um caráter de uma certa fragilidade, não no sentido de que isso pode ruir, mas no sentido de que isso é afetado muito facilmente por uma série de contingências. Uma outra coisa que eu queria destacar em relação a essa noção de amor próprio, de autoestima, que estão relacionados ao que o Freud chama, no texto Introdução ao Narcisismo, de narcisismo, e de narcisismo primário, né? Porque depois a gente vai falar brevemente sobre o secundário, é que a gente tem uma diferença de tradução nas obras do Freud, né? Então, dependendo do modo como a gente encontra esse texto, a gente pode encontrar nuances na forma
de traduzir uma palavra que podem ter consequências no efeito da interpretação, né? Na tradução que a editora Autêntica faz, os editores, eles escolhem a palavra, os tradutores, né, junto com os editores, eles escolhem e explicam a escolha da palavra, que ao invés de traduzir como autoestima, isso que o Freud fala que está relacionado ao narcisismo primário, né, e eu dizia para vocês então que amar é perder a autoestima, para Freud, na tradução da Autêntica, os editores escolhem a palavra, juntamente com o tradutor, que é o sentimento de si. E eu acho que essa nuance da tradução é muito valiosa para os nossos tempos, porque a palavra autoestima é uma palavra que ela está mal dita, né? Então, mal, espaço, dita, no sentido de que se diz muito e de uma forma esvaziada. Então, o que é isso de autoestima, né? Tem uma pegada meio do tipo se olhar no espelho e falar, né? Você é poderosa, você é maravilhosa, né? Você dá conta, força, foco, fé. E isso está muito distante do que o Freud está propondo com a noção de narcisismo primário no texto. Já essa noção de sentimento de si, acho muito mais interessante e sofisticada, porque ela diz respeito a sentir que se pertence, a tomar posse do corpo, da existência, o que é muito diferente de cair nesse imaginário de achar que é bonito, de achar que é inteligente, né? E dessas atribuições que são muito marcadas pela composição de uma imagem que, por vezes, é para o outro e não necessariamente para si. Dito isso, vou passar então para essa noção de narcisismo secundário que o Freud propõe, que aconteceria então de uma maneira mais luxuosa, digamos, que o narcisismo primário, na medida em que seria a existência de um narcisismo primário, porque já que, né, para o secundário precisa do primário. Então, no narcisismo primário, aqui só fazendo uma breve retomada, a gente teria um ser que se identifica aquilo que o outro diz que ela é, um ser que se sente amado naquilo que o outro fala que ela representa para o outro, e que, por consequência, ela identifica isso a si mesma. Agora, no narcisismo secundário, isso é abalado, isso é furado. Então, a criança começa a se dar conta desses pontos que impedem esse fechamento, que vão apontar para esses lugares de uma certa falta de identificação, né? Então, essas perguntas que eu dizia agora há pouco, que a gente se faz, né? Do tipo, será que sou dessa família mesmo? Será que devia ser assim? Será que tá certo eu sentir isso? Por que será que eu sou diferente? Elas vão, por um lado, angustiar, porque, puxa, eu não pertenço a esse lugar, tal como eu suponho que os outros pertencem. Por outro lado, elas são uma portinha, ou pelo menos uma janela, que vão apontar para um mundo fora da família, fora das identificações primárias, fora daquilo que já é conhecido. E é a partir desse furo, dessa janela, desse ponto de identificação, que a gente pode escapulir para o mundo, que a gente pode ver que o mundo é muito maior do que o nosso mundo, de que há muitos outros mundos para além do nosso próprio mundo, né? E é um momento de uma descoberta que começa ali na primeira infância, né? Quando a criança começa a se interessar por como é que é a família do outro, como é que é a casa da outra pessoa, como é que as outras pessoas vivem, continua depois, né, na melhor das hipóteses, por toda a vida, na medida em que a gente pode continuar interessado pela diferença. O amor, então, ele é sempre narcísico na medida em que a gente está sempre tentando compor essa imagem de eu, a partir dessa pergunta: quem sou eu? Muito mais do que a partir da resposta, eu sou isso. Espero que você tenha gostado da aula. Nós contamos com a sua presença novamente amanhã, às 8 da noite, para mais um encontro com a professora Ana Sui.